Sem mais delongas, eu convido a querida Célia para iniciar a conversa dessa segunda mesa do nosso seminário Cultura Viva. Bom dia para todas e todos. Com muito gosto encontrar aqui também as companheiras, porque falar de cultura é falar de território, é falar do útero que gesta a vida também. Falar de cultura é falar do lugar feminino também. Eu sou Célia Chacriabá, lá do norte de Minas Gerais. Eu falo que conhece bem Minas, só quem conhece os Gerais, profundo. E todas as vezes que vai colocar aí aonde está o povo Chacriabá, no norte de Minas, o povo Chacriabá, que eu comparo também, assim como a resistência do Cerrado. Aparentemente nós somos pequenos, mas tem a raiz profunda para pensar nessa sustentação também da identidade do território com a relação com a cultura. Porque se a gente for fazer uma pergunta, o que é o território, o que é o sentido profundo da cultura, embora não dá para resumir numa frase, numa palavra, mas a cultura, assim como o território, é todo o conjunto do pertencimento daquilo que nos pertence. Então, todas as vezes que vai falar Chacriabá está na margem do Rio São Francisco, eu falo que essa ausência do Rio São Francisco também pode ser comparada como um filho que é negado o direito do aleitamento materno. Nós, se é negado o aleitamento materno, nós pode crescer, mas nós crescemos com trauma. Assim também é quando é negado o território, quando é negado, compromete a geração futura, compromete a nossa cultura. Nós podemos crescer, mas crescemos também com trauma. E todas as vezes que nos pergunta, você não é jovem, você não é Chacriabá, você não sabe nadar, e muita da juventude responde que não, eu falo que nós só não afogamos no rio porque a ausência da cultura que nós não vivemos no rio que nos afogou. E viver no norte de Minas Gerais, todo mundo fala, mas é difícil viver numa região semiárida, que tem sido mais árida do que nunca, mas eu falo que se perguntar para qualquer jovem, para qualquer mais velho, se quer morar no outro território, no território da Amazônia, que é mais bonito, vai dizer que não, porque a relação que nós temos com a cultura e com o território é exatamente essa profundidade do lugar daquilo que nos pertence. Então, quando nos pergunta também se nós queremos, mas esse povo indígena tem que decidir, vocês querem ser diferente ou querem ser igual? Nós falamos que nós queremos ser diferente quando nossa diferença nos descaracteriza e nós queremos ser igual quando essa diferença também nos inferioriza. Então, ao mesmo tempo, pensar essa relação profunda. Eu fui professora de cultura, uma das primeiras professoras de cultura mais nova ali em Minas Gerais, e para mim foi muito importante porque o lugar de professora de cultura é dado não exatamente para quem tem domínio da caneta, mas para quem tem conhecimento da cultura com profundidade. Mas eu logo pensando que eu era jovem e me sentindo desafiada. E para mim foi muito importante porque foi exatamente anos depois, quando chegou os pontos de cultura, para nós era um dilema também pensar como que ia ser esse projeto, porque para nós a sustentação da cultura tem que ser para além do projeto, como que nós vamos ter a autonomia de dar continuidade. E aí eu lembro, Sueli Machacali está aqui, Isael Machacali, quando chegou esses primeiros projetos de cultura nos territórios indígenas, mas eles eram tão burocráticos que chegou uma hora que nós pleiteava também acessar os projetos, mas depois um dia os Machacali falou, como é que faz para devolver esse projeto, que eu não quero esse projeto mais não. Porque as prestações de conta deixavam a associação inadimplente, comprometia também o nosso modo de pensar e que chegava ao ponto da gente também tentar rejeitar. Mas aí nós fomos indigenizando os projetos, foi indigenizando esses pontos de cultura. Hoje, em vários territórios em Minas Gerais, tem o ponto de cultura como importante político, e é para isso que nós estamos aqui, junto com povos e comunidades tradicionais, essa diversidade, para entender que essa política precisa, assim como as companheiras já falaram, ser uma política de Estado, não apenas uma política de governo. Porque em tempos que nós estamos vivendo de ódio, eu tenho dito que a cultura é uma grande capacidade de cura. Porque quem tem cultura, tem território. Nem todo mundo que tem cultura tem território, mas quem tem território tem cultura. E quem tem cultura e território tem lugar para onde voltar. E quem tem lugar para onde voltar tem colo. E quem tem colo tem cura. Então, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, eu acredito que a cultura se apresenta como uma grande capacidade de reconectar com as nossas matrizes ancestrais, culturais, porque todas as vezes as pessoas que questionam a nossa identidade indígena, questionam nosso direito, matriz africana, de fazer comer com liberdade. Na verdade, uma parcela da sociedade brasileira tem carência de saber de onde vem.
E a cultura nos reconecta com esse território de saber de onde vem, com esse útero da terra, com esse útero da mãe, com essa primeira casa coletiva, mas principalmente com a nossa morada interior. Então, quando nos tenta negar a cultura, assim como quando tenta negar o território, na verdade também estamos correndo o risco de morrer. Porque quando nega a cultura, não apenas mata a nossa vida, mata o nosso modo de vida. E aí, eles podem até matar nós com a cultura se tentar nos enterrar. Mas eu já vou dizendo que também não vamos morrer. Porque a cada vez que enterra a cultura, ela brota. A cada vez que enterra a cultura, ela demarca território. Porque cada vez que tentou matar as lideranças indígenas, ela brotou. A cada vez que tentou quebrar o pote da cultura, na verdade, ela demarcou território. Porque cultura, na verdade, é relação. E a relação se faz pelo coletivo, a relação se faz pela intencionalidade. Por isso que nessa experiência também de professora de cultura, eu lembro que nos processos de retomada, onde eu aprendi a fazer esteira, eu só fui descobrir que eu aprendi a fazer esteira um mês depois, porque o que a gente aprende fazendo, as histórias que a gente aprende fazendo enquanto está manuseando a esteira é muito mais importante do que o próprio produto final. E aí nós falamos que, pensando nessa noção do produto final, por isso que a nossa relação com o território, as pessoas não entendem, mas quando elas levam pote dos territórios indígenas, dos territórios quilombolas, não é apenas um objeto que ela carrega, na verdade, é um pedaço do território. E para nós não importa se esse pote vai quebrar, é importante que esse pote se quebre, porque as gerações que vêm aqui há séculos depois, nós vamos conseguir demarcar esse território com a intencionalidade da cultura, com a cerâmica que foi desenhada. E pensando nesse exemplo de cultura, eu gosto bastante assim, de compartilhar uma experiência das mulheres Chacriabá e das mulheres Machacari também, que teve nos saberes indígenas também, ministrando vários cursos ali na UFMG. E quando duas mulheres Chacriabá foi chamada para dar aula para aluno da arquitetura, e aí elas falaram assim, quanto tempo vão durar para a senhora fazer essa casa? Ela falou assim, eu duro um mês, mas eu estou tão agoniada porque eu nunca saí fora do território que aqui 15 dias eu trabalho de dia, trabalho de noite, vai ficar pronta. Aí a professora falou assim, não, mas a senhora tem que trabalhar devagar, porque a senhora tem que ensinar para os alunos da arquitetura. Ela falou, mas eu estou tão agoniada porque no território Chacriabá, os meninos pequenos não ficam perguntando, eles aprendem fazendo. E aí depois um menino da arquitetura perguntou para ela, dona Libertina, quantas mãos vai aqui de barro para fazer essa medida aqui da parede? Ela falou, não tem segredo não, é só 3 mãos cheias de barro. Mas ele não entendia essa noção de medida. Aí, por fim, perguntou para ela quanto tempo ia durar a casa. Aí ela falou assim, depende da lua que foi tirada do barro, a lua que foi tirada da madeira, se foi tirada numa lua boa, vai durar de 5 a 6 anos. Aí ele respondeu, mas não seria importante que nós, alunos da arquitetura, desenvolvêssemos uma técnica para essa casa durar a vida inteira? Aí ela falou assim, meu filho, é muito arriscoso. A casa precisa se desfazer com 4 a 5 anos para mim continuar ensinando para meus filhos e para os meus netos. Nessa outra noção do lado de cá, o quanto que esse cimento tem, na verdade, perdido a transmissão, a nossa capacidade também de manter a geração futura. Então, é importante que nós ocupamos também esse lugar também aqui, mas a sustentação da vida, da nossa identidade, tem sido também por meio da cultura. Porque se a cultura demarca território e a cultura também é essa relação, a cultura, então, ela é, na verdade, essa matriz que sustenta o nosso reencantamento pela vida. Porque nesse momento que nós estamos vivendo de adoecimento, de suicídio, a cultura ela não se apresenta mais como uma possibilidade. Ou nós reencantamos pela vida, assim como a cultura, que é a sustentação desse reencantamento pela vida, ou nós vamos perder esse sentido de viver. O que seria o Brasil sem pensar a presença da cultura? O que seria o Brasil sem pensar os povos indígenas? O que seria o Brasil sem pensar as matrizes africanas, povos e comunidades tradicionais? Seria um Brasil cinzento. Então, eles erraram. Não venceram nós, povos indígenas, pelo processo de aculturação, porque, pelo contrário, nós indigenizamos. E agora, como outro processo também de tentativa, eles não conseguiram pela aculturação, estão tentando pela agriculturação, tentando nos impor uma cultura, um outro modo de ocupar o território que não é nosso. Mas vai errar também, porque nós, povos indígenas, comunidades tradicionais e aliados, nós somos os únicos que temos condição de pensar um outro projeto do bem viver, que paute a cultura, que paute a liberdade dos corpos, porque nós somos os únicos que não temos a mão nem
cheia de sangue indígena e nem cheia de lama pela mineração. Então, nesse sentido, nós representamos os corpos de cura. E por isso que eles têm medo dos nossos corpos, porque nossos corpos é cultura. E os corpos que são cultura também são corpos para a descolonização do pensamento. Então, no fundo, o que eles têm medo é da descolonização do pensamento, porque nossos corpos, nesse sentido, não apenas ocupam o lugar. A Áurea não apenas ocupa o Congresso Nacional, na verdade, ocupa um lugar com a presença da ancestralidade daqueles que se foram, mas demarcaram território, porque nós somos semente e continuaremos sendo essa resistência. Então, já para finalizar, nesse momento de profundo ataque, as pessoas falam, onde é que nós estamos achando energia? Onde é que esses povos de matriz africana, indígena, têm achado energia? E eu tenho falado assim, é porque só quem tem cicatriz profunda sabe o remédio que cura. E quem tem cultura tem cicatriz profunda, mas sabe também o remédio que cura. Então, por isso, mesmo nesse momento, nós viemos defender essa cultura viva, e essa cultura é viva, mesmo que executa nossos corpos, a cultura vai continuar viva, porque não vai conseguir acabar com a nossa capacidade de ser resistência, de ser território. E eu tenho dito que ainda que esse ministro da Cultura acabe com o Ministério da Cultura, jamais vai acabar com o nosso mistério da cultura, porque o mistério da cultura está dentro de nosso território, está dentro do nosso modo de ser, está na nossa capacidade de nos reconectar com a força da nossa ancestralidade. E, para terminar mesmo dizendo, eu vou dizer que na invasão desse país, nós fomos vítimas nessa trama. Eu não sei se chama de Brasil ou se chama Pindorama. Foram muitas lutas e muitas dores que ficou gravado na memória, seja negro ou indígena, protagonista dessa história. Aí na rua muita gente se pergunta, como se faz para se tornar indígena ou negro? São perguntas agressivas, eu digo, uai, para se assumir, assuma sua luta primeiro, porque ser negro ou indígena é ter cultura, beleza e identidade, mas é ter o pertencimento à herança dessa ancestralidade. Aqui em Brasília, eu vi negro violentado, eu vi Galdino ser queimado, eu vi a justiça cega e o direito de ser sequestrado. Mas a nossa força é espiritual, é da cultura, é o que sustenta nosso resistir. Quantas vezes nesse Congresso Nacional eu vi barrar a reza de fogo com o canto guarani? Como que pode um projeto político colonizar metade da população? Como que pode os governantes não considerar os verdadeiros donos do chão? Mas respeite os povos originários, povos, comunidades tradicionais, com as matrizes ancestrais, porque certamente não somos nós os imigrantes ilegais. 1.500 anos se passaram, nós continuamos a resistir. Mesmo tentando pintar essa câmara de cinza, nós permanecemos para colorir. Nós fazemos a diferença. Na luta, nós somos fermento. Nós sofremos o primeiro golpe, foi desde 1500, inspirado na mulher indígena, uma mulher entendedora, que direito à cultura e ao território é um direito que se avança e se arranca quando não se tem mais escolha. Obrigada. Salve Célia Chacriabá!